Então, boa tarde a todas e todos. É uma felicidade, né, estar aqui com o auditório presencial, tão bom isso. Então, vou falar hoje sobre esses dois projetos, Astroeducadores e Olhai para o Céu. E como é que a gente, em particular para os estudantes da pós-graduação, como é que vocês podem integrar-se a esses dois projetos para o estágio de docência. Bom, então aqui um rápido resumo como é que vai ser, vou falar um pouquinho quem eu sou, como é que foi a 6ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica e as consequências, o Olhai para o Céu, o Astroeducadores, a BNCC, tudo isso junto e as atividades de estágio de docência com o Astroeducadores e com o Olhai para o Céu. E, se der tempo, eu faço um convite também para vocês participarem das atividades de divulgação e popularização do AN. Bom, então, eu sou a Josina Oliveira do Nascimento, eu sou formada em Física pela UFRJ, eu fiz astronomia até o 5º período e eu tive que sair porque todo mundo me disse que não ia ter concurso, que eu não ia conseguir emprego. Eu estou aqui há 43 anos. E depois eu fiz mestrado e doutorado na COP, UFRJ, na área de engenharia de sistemas e computação, o mestrado mais voltado para sistemas operacionais e o doutorado mais voltado para inteligência artificial. Estou aqui, então, no observatório. Desde o começo, eu comecei com cálculos astronômicos, fiquei responsável, então, pelo anuário do Observatório Nacional e por todos os serviços de cálculos astronômicos até então. Desde 2021, eu estou como gestora da ADCOP, que é a Divisão de Comunicação e Popularização da Ciência, e integro o comitê organizador da OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, desde 2013, coordeno os projetos Astronomia, Olhai para o Céu RJ, desde 2013, o Céu em Sua Casa surgiu em 2020, e, agora, recentemente, o LCO Imagens de Céu Profundo, que também trabalha diretamente com professores e é em parceria com o IASC da NASA. Eu participo do Garotas do ON, que é um projeto do Observatório voltado para meninas na ciência, do Meninas do MASH ON, que também tem o mesmo objetivo, e até esqueci de colocar ali do NOC, que também tem o seu Mulheres e Meninas na Ciência. Eu sou vice-NOC Brasil. O NOC é essa coordenação nacional de divulgação, que é ligada ao escritório de divulgação de astronomia, que é ligada à União Astronômica Internacional. Então, eu estou como vice-NOC a partir de 2020, mas estou no NOC desde 2018. E agora, a partir da semana passada, eu sou a vice-representante nacional do Global Hands-on Universe. Que, assim, eu estou também bastante feliz de estar participando de tudo isso. Então, por tudo isso, essas coisas, eu sou muito apaixonada, tá? Só para vocês saberem. Bom, eu começo essa história, ela começa em 2012, e, como vocês viram, mudou a minha vida a partir de então. A Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, ela aconteceu aqui no Brasil, foi a primeira Olimpíada Científica Internacional a acontecer no Brasil. Aconteceu em Vassouras e eu estava integrando o comitê organizador, né? Foi assim, bem em cima da hora, tinha uma outra pessoa, me chamaram para entrar em junho e ela aconteceu em agosto. E está aí, né, esse cartão postal de Vassouras, foi escolhido lá esse local. Na verdade, eu estava também coordenando essa semana de astronomia em Vassouras. Foi aí que eu comecei a ter contato com os professores, a prefeitura, a Secretaria de Educação de lá. E uma das coisas da Olimpíada, né, era a observação do Sol. Então, do Sol não, do céu. A prova de observação. Então, você tinha a prova teórica mais complexa, a prova teórica menos complexa, prova de análise de dados, prova de carta celeste e de reconhecimento do céu. Essa foto aqui é uma foto de verdade mesmo, tá? Das estrelas se refletindo aqui no lago, nesse Hotel Fazenda Ribeirão, onde aconteceram essas provas presenciais. É um céu maravilhoso. E aqui estão os 20 telescópios que foram comprados para a prova de observação do céu. Ali está a Thaís Moté, que é uma pesquisadora incrível, uma pessoa incrível, que era chair
do evento, o Eugênio Reis, que era o vice-chair, e aí vocês vão vendo como esses personagens vão aparecer aqui várias vezes. Aqui está o nosso professor Carvano, que também vocês vão ver como ele vai aparecer outras vezes, e o Alex, que é do INPE. Aqui os alunos, alguns professores, eu estou aqui está o Eugênio, aqui está o Marcos Pontes, que participava, sempre participou dos eventos da OBA. E aí, uma das coisas, na hora que foi feito todo o projeto, que tinha o fomento da FAPERJ e também no CNPq, da FAPERJ ficou a compra de todos esses telescópios, né? Porque você veja aqui, no anterior, eu coloquei quantos alunos, né? Eram 137 alunos. Então, você tinha que fazer prova do céu com muitos telescópios para dar conta de todos esses alunos fazerem as provas do céu. E já quando foi feito o projeto para a compra dos telescópios, já foi colocado que, durante a própria Olimpíada, haveria uma capacitação de professores e que os telescópios seriam doados para as escolas. Então, se fez contato com as secretarias de educação locais, então, vários professores de várias cidades vieram, fizeram a capacitação, está ali, fazendo capacitação aqui, a professora Érica era uma das responsáveis pela capacitação, esse professor é do Planetário, não estou lembrando o nome dele agora, mas ele foi responsável por essa capacitação. E aí nós tivemos uma grande felicidade, porque dos 20 telescópios, um saiu muito avariado lá da Olimpíada, voltou para o Valongo, porque a Thaís é do Valongo, né? Então tinha Valongo, ON, MAST, várias instituições trabalhando nessa Olimpíada, e os outros 19 foram distribuídos para as escolas. A gente não teve nem que fazer sorteio nem nada, porque deu exatamente 19 professores que fizeram a capacitação. Então, no dia 29 de agosto, aquela data ali, 23 de agosto, está errada, no dia 29 de agosto, eu saí para um lado com uma van cheia de telescópios, a Thaís foi para o outro e o Eugênio foi para o outro. E a gente foi entregando os telescópios nas escolas. As cidades que receberam telescópio foi Vassouras, Barra do Piraí, Piraí, Paracambi, Rio Claro, Mendes, Volta Redonda e Conservatória. Foi um dia intenso e emocionante. E essa história foi contada na revista da FAPERJ. Tá? Toda a história da Olimpíada, da doação dos telescópios, da capacitação dos professores. E isso foi, então, em 2012. Em janeiro de 2013, eu conversando ali com o Eugênio no almoço, ele fala assim, bom, e o que será que os professores estão fazendo com aqueles telescópios, né? Aí eu falei, eu tenho o e-mail de todo mundo, dá para saber, mandei um e-mail, o que vocês estão fazendo com o telescópio? Aí alguns me ligaram, olha, não dá nem para escrever, porque a diretora mandou guardar o telescópio no armário. Eu não posso escrever isso, né? Outros disseram, a gente está com medo, não pode fazer nenhuma atividade à noite, porque os pais não autorizam as crianças irem para a escola à noite. O telescópio está parado. E outros estavam com medo de quebrar mesmo. Ou seja, ninguém estava usando telescópio nenhum. A gente pensou assim, caramba, como que isso aconteceu, né? A gente estava achando que estava, né, abafando. E então, a gente pensou muito, entrou novamente em contato com a Secretaria de Educação, falou com um, falou com outro, e acabou que, em abril de 2013, nós fizemos o primeiro encontro astronômico de professores, de educadores. Por quê? A gente chamou daquelas 19 escolas, os professores que foram capacitados, coordenadores, diretores, pedimos que levassem outros professores, então foi realmente um encontro astronômico, tinha muita gente. Aqui tem uma foto oficial com uma parte da galera. Esse pessoal aqui de azul são astrônomos amadores do Grupo de Astronomia NGC, que nos ajudou também na Olimpíada. E aqui, né, de novo, o cartão postal de Vassouras, a gente aproveitou para fazer observação diurna com as crianças na praça, observação noturna, e voltamos novamente com eles a fazer capacitação de uso do telescópio, né? E aí a gente já tentou tirar um pouco mais o medo deles, aproveitamos para fazer outras atividades que eles podiam desenvolver em sala de aula. Então, foram 12, acho que foram 3 dias de uma imersão maravilhosa, porque eu sempre apaixonada por escola, por aluno e professor, e estava tendo ali
novamente um contato muito próximo com professores, com diretores, coordenadores, e aí você vai revelando, as coisas vão aparecendo, né? Ao mesmo tempo, eu fui chamada para integrar, então, o comitê organizador da OBA, que lida, assim, só com 65 mil professores. Mas não é um contato estreito, né, pessoal, assim, como a gente estava aqui. Foi uma imersão muito legal. E aí nós ficamos sabendo ali das dificuldades deles e tal. E aí, a partir daí, eles começaram a nos informar o que estava acontecendo. Por exemplo, depois disso, já em maio, eles começaram a fazer observação com as crianças, na praça, na escola. E o professor Leonardo Santos Correia nos enviou essa fala aqui, né? Céu aberto, muito frio, e uma tremenda emoção a mostrar as maravilhas dos cosmos aos alunos. Cada noite de observação, uma superação para ele mesmo, que estava aprendendo a lidar com o telescópio. E foi ele também o responsável da Olimpíada Estelar, foi ele que indicou que o céu daquela região ali do Vale do Café é maravilhoso. Hoje consegui mostrar aglomerados abertos e globulares, nebulosa de Órion e Atacarina, e os magníficos Júpiter e Saturno. Quer dizer, imagina como as crianças não ficaram. Ele conseguiu mostrar tudo isso numa noite só. Amo o céu, a astronomia, a ciência da minha vida. Amanhã tem mais no Colégio Estadual Antônio de Jesus Gomes. Então, a coisa deslanchou. Realmente, a gente viu que esse foi o relato que eu selecionei, mas a gente começou a receber relatos dos professores muito, muito legais. Assim, olha, ninguém estava prestando atenção à aula, ninguém estava entusiasmado até agora, isso já era maio. E, a partir do momento que eu começo a usar o telescópio, todo mundo começa a se entusiasmar. E aí eu comecei a fazer um trabalho junto com o professor de física, e o de matemática, o de português, o de inglês, o de história. Eles começaram a fazer trabalhos integrados em torno do uso do telescópio. E a gente começou a pensar, então, como isso poderia ter continuidade. Estava eu e o Eugênio pensando, esse negócio está dando tão certo, né? Como é que a gente pode dar continuidade a isso? E, ao mesmo tempo, a FAPERJ abriu um edital, e que casava direitinho com o que a gente estava pensando, que era telescópio na escola, ajudar professor, contato, aluno, entusiasmo, prazer, querer estudar ciência. Então, eu e Eugênio pensamos, olha, o que a gente está fazendo vai caber direitinho nesse projeto. E, ao mesmo tempo, a Patrícia Spinelli, que é do MAST, e o Eugênio, nessa época, era do MAST, o Museu de Astronomia e Ciências Afins, ela também estava pensando alguma coisa desse tipo. E o Douglas, que na época era coordenador lá da educação do MAST, ficou sabendo do nosso projeto e ficou sabendo do dela. E falou assim, chamou e falou, Josina, eu acho que vocês estão fazendo coisas muito parecidas, muito perto, então vocês vão competir. Mas a gente não estava sabendo que ela estava bolando algo parecido com aquilo. Então, conversamos e juntamos. Ela estava pensando em astronomia diurna, porque a Patrícia Spinelli ela já vinha do Galileu Mobile, que também é um projeto maravilhoso, que ela foi fundadora, e ela já tinha em mente essa coisa da dificuldade de levar a criança para a escola. Então, ela estava fazendo astronomia diurna. A gente já tinha telescópios de astronomia noturna distribuídos em 19 escolas. Então, a gente fez um Olhar para o Céu que se divide em duas partes. A do MAST, onde ela é coordenadora, que é o Olhar para o Céu, que a gente deu o nome de Carioca, porque os professores vêm ao MAST fazer capacitação, levam um telescópio emprestado, levam um Sunspotter emprestado. Eu não trouxe, infelizmente, uma foto do Sunspotter, mas é uma fofura, porque você consegue ver num papel as manchas solares, a criança pode desenhar as manchas e fazer um acompanhamento. As crianças pequenas podem pegar dados, né, de verdade e analisar. E, então, ela faz o encontro de capacitação de professores, que ela deu o nome de ECAP, a cada 15 dias ou a cada mês, dependendo da demanda, né? Eles se inscrevem através da página, tem empréstimo do telescópio e tem atividades prontas para o professor desenvolver em sala de aula. Então, isso começou em 2014. E o Olhar para o Céu RJ começou em 2013, e a gente continuou fazendo esse trabalho nas cidades. Fomos para Piraí, para Barra do Piraí, para Paracambi, Vassouras, fomos novamente. E, inclusive, por conta disso, se criou, no calendário de Vassouras, a Semana de Astronomia.
e que, com o passar dos anos, virou a Semana Intermunicipal de Astronomia do Vale do Café, que aí reúne as cidades Paracambi, Barra do Piraí, Piraí, Vassouras, Paulo de Fronten, Sacra Família, algumas 7 ou 8 cidades que formam ali do Vale do Café. Bom, então a gente foi trabalhando nisso até chegar à pandemia. Então, como esses são eventos essencialmente presenciais, a gente ainda tentou transformar em virtual, mas quando a gente fez contato com os professores, eles estavam assim muito exaustos, né, de estar vivendo aquela situação toda de pandemia, de ter que dar conta de entrar em plataforma virtual criada pelo governo. Eles já estavam tudo muito exausto. Então, a gente parou mesmo. Esses projetos retomamos agora. O primeiro, que vai ser do RJ, vai ser Maricá, e já teve, até a Regina participou, né? O ECAP, já estão com 4 telescópios emprestados. Então, está aí, Olhai para o Céu, é esse projeto. Esse nome surgiu, eu fiz uma votação na minha família, que tem muita gente, tem muita criança, e aí um deles foi Olhar para o Céu e pegou. E eu amo essa logo, eu acho que ela foi muito bem criada. Na época foi o Flávio, um rapaz do MASP, que criou. Bom, como é que as atividades de estágio de docência vocês podem realizar com Olhar para o Céu? Vocês podem participar do ECAP, do Encontro de Capacitação de Professores. Primeiro tem que participar aprendendo também, né, a usar o Coronado, o Sunspotter e tal. Assistir a 1 ou 2, depois podem ajudar a integrar, porque a nossa equipe, assim, é reduzidíssima. Então, vai nos ajudar e nós vamos ajudar vocês também. Esses ECAPs acontecem 1 por mês ou 1 a cada 15 dias, dependendo da demanda. No encontro astronômico de professores, visitando as cidades com a gente, né, que a próxima que está na lista é Maricá, e eu já estou com vários outros pedidos para atender. Claro que, obviamente, vocês não pagam nada, né? Normalmente a gente vai com o carro do observatório, e a cidade que está nos recebendo é que faz reserva hotel, pousada, alimentação, tudo por conta deles. E aí a gente faz lá, vocês podem participar do encontro com os professores, das atividades que a gente desenvolve com os professores. E uma outra atividade que eu acho que pode acontecer é auxiliar a gente a criar novas atividades. A gente tem várias atividades, né, mas pode criar novas ou modificar alguma dessas atividades para um ou outro objetivo e nos ajudar também nessa confecção de publicações, porque nós somos tão poucos, é tanta coisa que acaba que a gente já podia ter mais publicação nessa área, se tivéssemos mais dados, mais falas de professores. Só uma publicação com as falas dos professores já seria interessante, não? Um livro com essa história que eu estou contando aqui e mais os relatos dos professores ao longo desses anos, só isso já daria um belo livro. Agora, voltamos lá na Olimpíada para falar dos educadores. O professor Jorge Carvano, quando nós voltamos lá, ele estava como responsável pela prova de análise de dados. E ele fez uma reflexão que foi muito interessante, que ele perguntou assim para mim, com o que o ON contribui, né, com a OBA? Até então, a gente contribuía com papel. E aí ele falou, não, a contribuição que o ON pode e deve dar é uma capacitação de professores. E a gente começou a pensar, bom, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica lida com 65 mil professores em todos os estados do Brasil. São 5.500 municípios no Brasil, 5.510 e 5, alguma coisa, mas 5.500 municípios em todo o Brasil. Então, a gente pensou que tinha que ser alguma coisa à distância, né? A gente não ia conseguir se deslocar para fazer capacitação. Então, a primeira coisa que a gente pensou, em 2013, né, 2012, só ia entrar em 2012, que teria que ser alguma coisa à distância. Nesse momento que a gente está pensando isso, a Aditim contrata o Alexandre, que está aqui presente. E o Bruno Bazanella chegou para mim, o Bruno é muito meu amigo e fica ouvindo essas coisas que eu estou fazendo. Ele, Josina, contratei a pessoa. Ele contratou uma pessoa que se encaixa como uma luva para isso que você quer fazer, que é essa plataforma
para a capacitação de professores. E, imediatamente, ele começa a trabalhar nisso, cria a plataforma, né? A gente tinha bolado esse curso apresentando conceitos astronômicos de uma forma correta e completa, que um dos grandes problemas da divulgação da ciência é quando você quer apresentar uma coisa para uma criança, você apresenta meio assim, não é correto, que é para entender. Não, a gente tem que ser de forma correta e completa para nível médio. Nós pensamos primeiro para nível médio. Acessível, bem-humorada, simples, provocativa, composto por vídeos, desenhos, testes interativos, com prova por módulo. A gente começou a bolar como é que seria esse curso. E, em março de 2013, já tínhamos aí uma capa para o nosso Acha Educadores. Nós tínhamos pensado no módulo 1, 2, 3 e 4, e o Carvano mesmo criou um conteúdo programático assim que ele esculpiu com uma rapidez e uma felicidade muito grande, baseado numa linha do tempo, né? Então, isso daí foi já em março de 2013. Mas nos faltou equipe, né? E esse projeto começa com o MAST também, e tinham vários bolsistas do MAST que estavam interessados, o que ótimo para eles, conseguiram emprego e tal, e a gente ficou sozinho, não demos conta de produzir esse conteúdo, e nós passamos um bom tempo sem editais. Então, a gente não conseguiu dar conta de fazer esse conteúdo. E o Alex estava lá, desenvolveu a plataforma em cima do Moodle. A gente começou a usar a plataforma para se ambientar, né? Enquanto não tinha conteúdo, vamos aprender a plataforma. E começamos, então, a usar a plataforma para fazer provas online. Nessa época, quando o Canale, que é o presidente da OBA, mudou o comitê organizador, né, que eu passei a fazer parte, o Eugênio passou a fazer parte, Gustavo Rogas, que hoje está no Núcleo, né, no OAO, que também estava na comissão de provas, a gente também mudou a maneira como você organiza a equipe que representa o Brasil nas Olimpíadas Internacionais. A gente passou a fazer de forma absolutamente transparente, e nós passamos a fazer da seguinte maneira, já que a gente estava com uma plataforma online, e que é muito, muito, muito legal. Então, a gente pegava todos os alunos do ensino médio, que é nível 4, quem tirava nota entre 7 e 10 ia para essa plataforma para fazer provas online, para fazer... Primeiro faziam os simulados, depois fazia a prova online, e, a partir daí, se tiravam uns 100, 150, que eles vão lá para a Fazenda Ribeirão fazer provas presenciais. Hoje em dia, a gente já trabalha com até estudantes do 9º ano. Quem tira entre 9 e 10 já entra nessas provas online também. Cerca de 8.000 estudantes por ano. Nós fizemos isso ao longo dos anos de 2013, 14, 15, 16, 17, 18. O Eugênio fazia o conteúdo e o Alex da Ditim cuidava da plataforma e eu cuidava de todo o resto, né? Aquela coisa, a equipe muito reduzida da coordenação, da organização, da execução e da felicidade que é atender os estudantes, os professores, os coordenadores, os diretores e, sobretudo, os familiares. Foi uma experiência muito incrível, que era assim, milhares de atendimento, mas que torna a gente perto das pessoas e das realidades que cada um vive nesse imenso país, tão vasto em latitude e longitude. Bom, então, em 2019, conseguimos o Eugênio para ser nosso bolsista PCI. E aí a gente volta, então, para o conteúdo do curso. Então, o Eugênio primeiro fez uma pesquisa com os professores, publicou um artigo a partir daí, das necessidades, né? Ali você tem representatividade de todos os estados do Brasil. Esse gráfico ele não é um gráfico que tem a ver com a população e está em números absolutos, por isso que São Paulo é o maior, né? Porque também tem mais gente. Ele prepara, então, os cursos com muitas atividades a partir do uso do Stellarium. Então, ele faz um curso Stellarium básico, de comandos básicos e demonstrações especiais, onde ele demonstra eclipse, fase da Lua, movimento diurno, e se coloca em qualquer planeta que queira, em qualquer lugar do sistema solar. Então,
esse curso que ele fez, que fez 3 turmas para cada um, já possibilita os professores a desenvolver várias atividades com os alunos e, através dessas atividades, desenvolver vários conceitos. Tá? Então, isso foi... infelizmente, terminou a bolsa dele em 2021, e, novamente, a equipe ficou, e eu sozinha. E aí tá, a gente teve que usar a plataforma Zoom, né, porque a parte da plataforma do Arte Educadores, o Alex ficou tão lotado de trabalho que não conseguiu dar continuidade, mas agora ele vai continuar. Isso aqui é só uma foto para vocês, para simbolizar como é que foi feito, foi tudo feito no Zoom, né? Esses professores são os que deram autorização de imagem, por isso que eu estou mostrando aqui. E aí, agora, a partir de 2019, 2020, entra a Base Nacional Comum Curricular, que eu não vou ler isso aqui tudo não, mas só para vocês terem uma ideia, que ela rege todo o ensino, seja público ou particular, desde a creche até o último ano do ensino médio, né? Só para vocês aí ouvirem falar nisso. Antes, você tinha os parâmetros curriculares nacionais, que já continha astronomia de uma forma que os professores já tinham muita dificuldade em ministrar, porque o professor que dá aula nos primeiros anos do ensino fundamental é o professor que fez pedagogia para as séries iniciais. Então, ele tem que dar aula de português, de matemática, de ciências, e se sente muito inseguro. Ele só se sente mais seguro em português, né? Isso eu estou falando porque são os relatos que eles fazem para a gente. E agora ela está estruturada, a nova BNCC, que deixou todo mundo de cabelo em pé, está estruturada nessas 3 unidades temáticas, que é matéria e universo, vida, evolução e terra e universo. E essas atividades, essas unidades temáticas, elas acontecem em todos os anos do ensino, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o último do ensino médio. E aí, aqui eu vou me ater mais um pouquinho, que é como está a astronomia inserida desde o primeiro ano do ensino fundamental, com escala de tempo. No segundo, já aparece o movimento aparente do Sol no céu, e o Sol como fonte de luz e calor. No terceiro, características da Terra, observação do céu, usos do solo. No quarto, pontos cardeais, calendários, fenômenos cíclicos e cultura, né? No quinto, constelações e mapas celestes, movimento de rotação da Terra, periodicidade das fases da Lua, instrumentos ópticos. No sexto, forma, estrutura e movimentos da Terra. No sétimo, composição do ar, efeito estufa, camada de ozônio, fenômenos naturais, como vulcões, terremotos, tsunamis, placas tectônicas e derivas continentais. No oitavo, você tem sistema solar, terra e lua e clima. E no nono, composição, estrutura e localização do sistema solar no universo. Astronomia e cultura, vida humana fora da Terra, ordem de grandeza astronômica e evolução estelar. Isso é ensino fundamental, tá, gente? Agora, os professores arrancaram os cabelos quando olharam para isso. E no ensino médio? No ensino médio é um outro jeitão, né? Na área de ciência da natureza e suas tecnologias, passa a ter essas unidades temáticas que são matéria e energia, vida, terra e cosmos, e que são desenvolvidas sob 4 eixos. Conhecimentos conceituais, contextualização social, histórica e cultural da ciência e da tecnologia, processos e práticas de investigação e linguagens específicas. A astronomia, ela vai entrar, não vou ler isso aqui tudo não, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, na competência 2, e que você vai ter que desenvolver essas habilidades aí, como, por exemplo, analisar e discutir modelos. Analisar e discutir modelos, teorias e leis, propostos em diferentes épocas e culturas. Que tal? Ensino médio, né? Elaborar explicações e previsões de cálculos. E aí que ele permite que você use software. Só nesse momento aqui do ensino médio, quer dizer, aquele material que o Eugênio trabalhou usando o Estelário, que é um software de simulação, ele só pode ser usado para ensino médio.
Até então, todas as atividades têm que ser no modelo hands-on, mão na massa. Bom, e agora? Desespero total. Bom, mais uma conquista, a gente conseguiu, como PCI, a professora Regina Célia Sampaio, que está aqui. Regina, dá um oi aí para o pessoal, para eles conhecerem. Ela é educadora há 50 anos, e, então, com a ajuda dela, que a gente vai conseguir desenvolver um conteúdo que se adeque a todos esses anos, né, escolares. E aí a gente já saiu, então, daquela ideia de fazer a linha do tempo para fazer um desenvolvimento de conteúdo a partir de atividades, porque fica mais fácil, sempre a partir de alguma coisa que a criança, o adolescente, o professor já conheça, a partir dali, com aquela mesma ideia, né, de vídeo, de animação, de testes, com feedback e tudo mais, e ainda com a coisa da adaptação para cada ano escolar. Então, eu vou ter uma atividade, mas eu tenho que ajudar o professor a mostrar como é que ele vai se adaptar para aqueles itens que nós mostramos ali para cada ano escolar. Bom, e como é que eu vejo, né, as atividades de estágio docência junto com as educadores? Bom, se nós temos um módulo pronto e que a gente já está com os estudantes, né, que são os professores. Professores e também licenciandos, porque nessa lida com as pessoas, o pessoal que está fazendo licenciatura falou, poxa, eu estou fazendo licenciatura, eu posso? Pode, ótimo, né? Ótimo que venha fazer o curso. Então, módulo pronto, como é que vocês podem atuar? Na tutoria. Dentro da própria plataforma, tem um fórum, vocês podem monitorar o fórum, ou melhor que monitorar é a palavra que eu quero falar, não é monitorar, mediar. Mediar o fórum, né? O pessoal está discutindo, então você vem e compõe aquilo. Como é que você pode tirar dúvidas mesmo, criar esses testes, né? Eu não sei vocês, mas todo mundo que eu falo adora testes. Então, através do teste, a gente aprende muito, né? Quiz, né? Quiz. Fala. Podem auxiliar no conteúdo, por exemplo, Josine, eu acho que eu podia trabalhar aqui num conteúdo de evolução estelar. Acho que eu podia dar umas ideias aqui nessa parte e tal. Então, a gente faz aquele estágio docência seu baseado nesse trabalho do conteúdo e, de novo, também na parte de publicações, auxiliar na apostila, porque mesmo que você tenha, como o Eugênio fez, né, trabalhou ali com o pessoal, fez e refez tudo, mas o pessoal precisa de alguma coisa em que se baseie, né? Então, ele fez as duas apostilas e a gente sempre percebe que é necessário a questão da apostila. Bom, contato é o meu, vocês já sabem, né? Josina@anbr, o comunicacau@anbr também, porque às vezes aconteceu alguma coisa comigo, mas no Comunicacau toda a de lê. Os telefones, o 3504-9156 da minha sala, e o meu celular pode me contactar pelo WhatsApp qualquer hora. E é isso. Obrigada. Agora quero ouvir vocês. O que vocês querem falar? Regina, quer falar alguma coisa? É muita responsabilidade, né? Chegar, depois de trabalhar 50 anos na educação, aceitar esse desafio, né? Zero astronomia. Sim. Não, mas zero ela está mentindo, porque ela já estudou pra caramba, ela já está sabendo muita coisa. Eu tô assim encantada e surpresa com os números que são astronômicos. Tudo são muitos bilhões, entendeu? E a gente está acostumado com escola, com prática. Então, assim, o que eu vou trazer para cá e vou tentar, né? Fico até preocupada de dar conta, trazer para o chão. Né? Em termos de... Com essa minha experiência de educadora mesmo, de trabalhar direto com aluno, que foram 40 anos só numa faculdade,
E sempre fiz o que está se falando agora de mais moderno, e eu sou pedagoga e psicóloga. Trabalhar com a aprendizagem significativa, o aluno aprender fazendo, que eu acho que tem tudo a ver com isso, do olhar para o céu, entendeu? E eu estou curtindo a astronomia por enquanto, tô aprendendo palavras novas. Zenit, amei Zenit. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia exatamente o que era. E agora eu estou encantada com o Zenit, gente, falando sério. E, assim, e os bilhões de distância, a grandeza do Sol, entendeu? Sempre gostei de tudo, mas de um outro jeito. Eu sou muito curiosa e agora eu estou aprendendo. E aí eu vou tentar fazer essa ligação, mas acho que é uma enorme responsabilidade, sabe? Um grande desafio que, se Deus quiser, eu vou vencer. Com a ajuda de todos os astros. E de você. Alex, vem cá, Alex. O Alex, que para quem não conhece, que eu citei ali bastante, que está meu parceiro no Astro Educadores desde 2013, e ele também é educador. Fala aí. Boa tarde a todos, prazer em conhecê-los. Seja bem-vinda, professora Regina. Só deixando claro, tem muitos que já me conhecem aqui, que já trabalham aqui no AN, né? Quando eu entrei em 2013 aqui no Observatório, eu entrei feliz e triste ao mesmo tempo. Como assim, feliz e triste ao mesmo tempo? Feliz porque eu consegui entrar num instituto maravilhoso desse por meio de um concurso, que era um sonho. E triste porque eu tive que largar 25 anos de sala de aula. Fui professor 25 anos da minha vida, sou da área de TI, sou bacharel em TI, mas quando eu terminei TI, meu primeiro emprego foi ser professor de informática. Então, imagina, eu tenho fotos em casa levando crianças do CE e do Jardim para dentro de um laboratório de informática e brigando com a escola, porque a escola achava que informática era um parque de diversão. Então, vamos para o laboratório, e todo mundo ia. Se a criança estivesse fazendo bagunça, estivesse na sala de aula fazendo bagunça, ela não poderia ir para o laboratório de informática. Então, na verdade, não encarava aquele momento como um momento de construção de conhecimento, e sim como uma brincadeira. Então, isso foi uma briga minha, interna o tempo todo dentro de uma escola católica que me abraçou desde o início da educação. E eu brigava com essa escola quanto a isso. Por quê? Porque na época do IBM Aptiva, muitos aqui devem lembrar dessa época, dos IBMs Aptivas da vida, e foi quando eu parti para estudar informática e educação. Me apaixonei tanto, mas tanto por educação, que eu fui fazer pedagogia. Eu sou pedagogo também. E comecei a minha vida toda, a minha história toda foi misturar informática, tecnologia, informática e educação. E vim para o AN para desenvolver sistemas, trabalhar com web, etc. Mas, confesso, chateado. Mas por quê? Porque eu vim para desenvolver, mas a educação está dentro de mim. Aí foi quando o professor Canalha, conheci Josina, Bruno, quando conheceu o meu currículo, que eu já trabalhava lá fora. Muitos não sabem que eu fiz na educação. Tem muitas coisas bacanas. O dia que tiver a oportunidade eu mostro para vocês. E aí o professor Canalha me conheceu, maravilhoso. Estive com ele na SPPC agora, a gente trabalhou com a parte de foguete, foi maravilhoso. E ele me deu a oportunidade e falou assim: você já trabalha com ambiente virtual de aprendizagem? Trabalho. Inclusive, eu tinha acabado de fazer uma especialidade, eu tinha feito a pós em EAD na UF, tinha acabado de sair da especialização da UF, e aí a gente começou a trabalhar dentro do Moodle, que eu acho que muitos conhecem, é um ambiente virtual que é utilizado, né, em todas as universidades praticamente. Só que por ser programador, né, eu já entrei no Moodle e fui deslocando, desmodulando e montando algumas características. E aí eu consegui fazer até falou assim: Alex, tu vai administrar Moodle. Pô, mas administrar Moodle? Eu sei montar, mas administrar um ambiente virtual é um pouquinho mais complexo. Aí eu fiz o curso, ele achou um curso para mim, fui fazer administração Moodle. E aí comecei a desenvolver isso aí. E depois começou uma série de histórias que, inclusive, eu falei com Josina. Passei a ser consultor na época da pandemia de escolas do meu filho, dos meus filhos, para poder criar ambiente para os alunos estudarem dentro de casa, e foi uma loucura. Pois bem, hoje eu estou aqui com a Josina, o Astro Educadores, vi esse projeto crescendo. Hoje eu sou mestre na área de tecnologia digital na educação e ano que vem, se Deus quiser, doutorando na mesma área.
já estou caminhando para isso, tecnologias digitais na educação. E aí foi quando começou a surgir uma série de projetos, junto com o professor, com o Mansur, meu amigo, fui trazendo ele para educação, ele veio, fez mestrado comigo, e aí foi desenvolvido o Eclipse de Sobral em realidade virtual. Não sei se alguém aqui já viu, o dia que vocês tiveram a oportunidade de estar lá na DETIM. A gente tem um óculos de realidade virtual, onde o aluno consegue ver o eclipse acontecendo, a gente transporta o aluno para o céu e é explicado toda a teoria da relatividade lá no céu, no óculos de realidade virtual. Então, isso não é porque vai ensinar a teoria da relatividade, muito pelo contrário, vai facilitar o professor dentro da sala de aula a poder explicar essa tal teoria da relatividade. E nasceu o livro de realidade aumentada, que a gente tem levado para ir para frente, e outras coisas começaram a aparecer. Josina abriu, estou junto com a Dicop, eu agradeço a Dicop estar abrindo esse espaço para a DETIM poder entrar. E aí foi aquilo, né? Eu fiquei triste por desenvolver, mas hoje eu me encontrei, porque a educação me encontrou de novo. E eu sou apaixonado. Toda vez que eu estou lá sentado desenvolvendo um RA ou um RV, para facilitar, porque hoje é essa linha agora, né? Porque a informática agora virou uma linguagem contemporânea para isso. A gente usa a tecnologia não para ficar escovando bit. Né? Hoje eu dou aula de Java, mas desenvolver programa em Java, por que eu não posso desenvolver um jogo para gamificar a aprendizagem? Né? Para melhorar essa questão e fazer com que o aluno chegue mais perto do conteúdo, porque é a linguagem deles hoje. Então, a gente está trabalhando nisso. Eu me coloco à disposição de todos vocês, vou trabalhar na parte da plataforma, vou estar ajudando na plataforma, porque para montar um material para um professor, não é 350 páginas dentro de um ambiente virtual, tem todo um padrão de paginação, de página, vídeo, como tem que ser feito, tem todo um padrão, tem todo um estudo para um EAD. Não é simplesmente pegar e jogar lá dentro, o professor se vira aí, está tudo certo. Não é assim. Tá? Então, eu e essa parte da tecnologia digital, a gente se coloca à disposição para ajudar vocês a desenvolver trabalhos, né, nessa parte. O RA foi criado junto com o professor, com o Rodrigo, que hoje está na Rural, esqueci o sobrenome dele. Gonçalves. Rodrigo Gonçalves ficou do meu lado o tempo todo. A gente montou o livrão de realidade aumentada com ele, porque quem sou eu para falar de astronomia? Então, a gente montou um livro que não está fechado, porque a gente precisa, né, de alguns equipamentos para fazer a build direitinho, para poder colocar em mobile. Mas, assim, o que tem... quem tem ido, né, nas apresentações, vocês não imaginam o impacto que isso causa na criança, não imagino que impacto que causa na sociedade. O João Vitor estava lá com a gente lá o tempo todo, na SBPC, ele o tempo todo, porque eu preciso, né, do astrônomo do lado do livro para poder, né, buraco negro. Calma aí, só um minuto, João, né? Então isso é muito importante, mas ele só fez a pergunta do buraco negro porque ele viu alguma coisa. Caramba, o que é isso aqui? E aí começa a se fazer aquele grupo de pessoas em volta do livro que antes, né, ficou distante. Aí eu vou para a educação, professora Regina, que alguns professores, a gente luta muito com os professores nessa parte de tecnologia, né? Isso não serve, isso não dá, isso já era, isso... antes sempre deu certo com livro, escrever, por que agora não dá certo? Tem que ser com tecnologia. E aí você começa a perceber como é que os professores vão chegando próximos disso, como os professores vão percebendo essa possibilidade, professores chegando perto da gente, poxa, tem uma cópia desse livro para a gente poder baixar com aplicação para a gente usar na sala de aula. Então, isso é que a gente quer. A gente produzir esse material para poder deixar à disposição dos professores. Tá? Então, eu conto com vocês da astronomia para a gente poder pensar em possibilidades, em estratégias, até para os educadores. A gente pode ter uma aplicação ali dentro que eles possam fazer um download e fazer um experimento. Então, nunca esqueçam que a tecnologia digital se encontra à disposição de vocês para a aprendizagem. Tá bom? Obrigado. Então, encerramos. Obrigada a todos e todas. Muito obrigada mesmo. Eu espero contar com vocês.